Gente, agora que a gente já viu representação gráfica sobre reta crescente e decrescente, é importante a gente ver um ponto que é muito importante. Aqui, ó. Atenção! O número do coeficiente b corresponde ao ponto em que a reta cruza o eixo y. Então, aqui, o coeficiente, né? O coeficiente b, né, 2. Então, ó, ele cruzou a reta no eixo y. A reta cruzou no eixo y no ponto 2. Aqui, se a gente for ver os nossos exemplos, ó. Aqui, o B é menos 1. Quando foi que a reta cruzou o eixo Y? No ponto menos 1. Aqui, o coeficiente B é 2. Opa. O coeficiente B é 2. Em qual ponto a reta cruzou o eixo Y, ou seja, o eixo vertical? Foi no ponto 2. Então, isso é muito importante a gente saber. E outra coisa importante saber também é que quando... Opa, não tá focando. Pronto. Quando o A for positivo, a reta vai ser crescente. E quando o A for negativo, a reta vai ser decrescente. Isso é uma observação muito importante. Então, vamos lá para o próximo conteúdo. A gente vai ver aqui função constante, que é uma coisa bem simples de entender, gente. A função constante, ela não é uma função do primeiro grau. Prestem atenção nisso. Função constante não é função do primeiro grau. Por quê? Porque o A, ele vai ser igual a zero na função constante. Então, aqui, se A é igual a zero, ele só vai ter B. Por exemplo, aqui, nessa função aqui, fx igual a 1, ela foi uma reta assim na horizontal, ó. A gente não viu que a reta vai cortar o eixo y de acordo com o número b? Então, aqui b é 1. A reta, ela cruzou o eixo y aqui, ó, no ponto 1. Então, ela vai ficar aqui, já que a é 0. É mais ou menos nesse sentido. Função constante não é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque a é igual a 0. E ela vai formar uma linha vertical e vai cruzar o ponto de acordo com o número, o coeficiente b dela, ou seja, 1. O 1, ele é o coeficiente b. Então, ela vai cruzar aqui nesse ponto e ela vai ficar na horizontal. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Agora, a gente vai ver calcular a raiz ou zero da função afim. Isso é muito simples. Então, o primeiro passo para calcular a raiz é igualar a função a zero. Por exemplo, aqui, se a função de x é 2x menos 4, a gente vai colocar 2x menos 4 igual a zero. Aqui, segundo passo, resolver a equação obtida. Ou seja, 2x menos 4 igual a zero. Aí fica 2x igual a... O menos 4, ele passou aqui para o segundo membro e ficou positivo. O x, ele vai ser 4, né? O 2 aqui estava multiplicando, passa dividindo. O x, ele vai ser igual a 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Então, essa é a raiz. A raiz da função, ou pode ser também chamada de zero da função. Aí, aqui tem uma observação muito importante. O número da raiz corresponde ao ponto que a reta vai cruzar no eixo y. Por exemplo, aqui, ó. A raiz não foi 2, então a reta vai cruzar no eixo y o ponto 2, ó, se vocês observarem aqui. Então, se a gente for representar graficamente aqui, a reta vai cruzar o 2, vai cruzar o eixo x no ponto 2. E aqui, como é 2x menos 4, ela vai cruzar o eixo y no ponto menos 4. Então, isso é uma coisa bem simples de entender, se você for representar graficamente, né? Então, esses são alguns conceitos básicos muito importantes. Então, agora a gente vai ver aqui função linear. A função linear, ela é definida por f de x igual a ax. Portanto, b, ele vai ser igual a zero. Então, a função linear vai ser sempre quando tiver o valor de a, né, acompanhado de x, e o b, ele não vai existir, ele vai ser zero. Então, aqui a reta vai passar pela origem. A gente não viu que o ponto, que o b corresponde ao ponto em que a reta vai cruzar no eixo y, ou seja, ela vai cruzar aqui o ponto 0. Então, pessoal, a gente não viu
que o B, ele corresponde ao ponto que a reta vai cruzar no eixo Y, então aqui, ó, ela tá cruzando no ponto 0, tá? Então, função linear é quando f de x é igual a x e b é igual a 0. Agora, aqui a função identidade também é bem simples de entender. Ela é definida por f de x igual a x, ou seja, a vai ser igual a 1 e b vai ser igual a 0, porque aqui a gente vê que não tem nenhum termo independente, né? E aqui o valor de a vai ser 1, porque sempre antes de uma variável tem o 1, né? Quando a variável está sozinha, aí vai ter 1 antes dela. Aí aqui, a reta passa pela origem e forma um ângulo de 45 graus com o eixo x. Então, sempre que for f de x igual a x, o a vai ser igual a 1, o b vai ser igual a 0, e a reta, né, ela vai cruzar a origem, né, já que b é 0, e vai formar um ângulo de 45 graus com o eixo x. Então, agora a gente vai para um assunto um pouco mais difícil, né, que é o estudo dos sinais da função afim. Então, aqui, o primeiro caso, reta crescente, a maior que 0. Primeiro, a gente vai calcular a raiz. Se, for, como é que eu digo? Vou dar aqui uma explicação, só que vai ser melhor de entender com o exercício que eu vou fazer aqui. Então, se a função for maior que a raiz, vai ser positivo. Se for menor, vai ser negativo. E quando ela for decrescente, maior que a raiz vai ser negativo, menor que a raiz vai ser positivo. Eu vou explicar um pouco melhor aqui com o exercício que fica mais fácil de entender. Então, aqui, ó, faça o estudo dos sinais das funções a seguir. Então, primeiro a gente vai descobrir a raiz da função, ou seja, 2x menos 4 é igual a 0. Então, aqui vai ficar 2x igual a 4, x igual a 2. Aqui, ela vai ser uma reta crescente, por quê? Porque o a é positivo. Então, a gente vai fazer aqui o dispositivo prático, né, que é para saber, para fazer o estudo, né, dos sinais. Então, aqui, quem é a raiz? A raiz é 2. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser 2. Como a reta é crescente, se for maior que 2, vai ser positivo, menor que 2, vai ser negativo. Então, aqui, como a gente vai classificar? O f de x, ele vai ser menor que 0 se Então, gente, o f de x, ele vai ser menor que 0 se x for menor que 2, né? Então, ou seja, menor que 0, o f de x, ele vai ser negativo se o x for menor que 2. Os valores de x forem menores que 2. E o f de x vai ser maior que 0 se x for maior que 2. Então, esse é um assunto um pouco complicado. Eu vou até aqui revisar de novo para mostrar para vocês. Bom, então, vamos lá. Aqui, o estudo dos sinais, ele vai determinar se a função é positiva ou se a função é negativa. Então, para isso, a gente vai ter que calcular primeiro a raiz da função. Então, a raiz dessa função aqui é 2. Então, aqui, como a função é crescente, né, porque o a é positivo, para valores de x maiores que 2 vai ser positivo, a função vai ser positiva. E para valores de x menores que 2, a função vai ser negativa. Então, aqui, f de x vai ser negativo se x for menor que 2. E f de x vai ser positivo se x maior que 2. Então, aqui vamos fazer esse outro exercício, né? F de x igual a menos 3x mais 6. Primeiro, a gente vai calcular a raiz, né? Menos 3x mais 6 é igual a 0. Então, eu vou botar aqui menos 3x igual a menos 6. E aqui nunca pode, aqui não pode ficar negativo, né? Então, a gente
vai ter que multiplicar por menos 1, vai ficar 3x igual a 6, x igual a 2. Essa questão aqui do menos 1, a gente aprende na equação do primeiro grau, né? Então, aqui, o x ele também vai ser 2. Porém, aqui a função, aqui a reta, no caso, vai ser decrescente. Então, como a gente vai representar aqui o dispositivo prático? Vai ficar assim. E como ela é decrescente, vai ficar assim, ó. Ela é uma reta decrescente. Esse ponto aqui vai ser 2. E a gente viu que na reta decrescente, valores menor que 2, se a função for menor que 2, vai ser positiva. E se a função for maior que 2, vai ser negativa. Então, aqui, f de x vai ser maior que 0 se x... Opa, deixa eu fazer aqui mais para baixo, gente. F de x vai ser maior que 0 se x for menor que 2, né? Menor que 2. E f de x vai ser menor que 0 se x for maior que 2. Então, só recapitulando aqui. Função aqui vai ser decrescente, por quê? Porque o a, ele aqui é negativo. Opa. Então, vai ser uma reta decrescente. Então, aqui a gente vai calcular a raiz, menos 3x mais 6 igual a 0. Então, aqui o 6 ele estava positivo, passou negativo para cá. A gente multiplica por menos 1 para deixar isso daqui positivo, porque não pode ficar negativo, né? Então, 3x é igual a 6, x é igual a 2. Aqui, como a função é decrescente, como a reta é decrescente, a função ela vai ser positiva se x for menor que 2 e a função vai ser negativa se x for maior que 2. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E eu vou estar disponibilizando o resumo e uma lista de exercícios para vocês treinarem.